Boa tarde, pessoal. Estou aqui dando uma olhada nessa construção, aqui próximo da chácara em Tupã, onde a gente veio passar o fim de semana na chácara da família. Bom, primeira coisa que eu posso mostrar aqui para vocês é o prumo, né? Veja como tá torta a construção, né? Tá totalmente entrando aqui assim, ó, né? Mas isso daí, como diz o pedreiro, a gente tira na massa, tira no reboco. Mas aqui a gente tem alguns problemas construtivos bem graves, tá? Eu quero comentar com vocês. O primeiro deles, veja essa verga, né? Que é essa pequena viga que a gente tem aqui, que ela é pré-moldada, que colocamos no topo das esquadrias para evitar trincas, fissuras aqui nas quinas, né? Bom, repare que ela já está com flecha, né? E ainda nem foi colocado laje, não foi colocado forro, não foi colocado nada nisso. Ela tá só com uma pequena, tá com 2,5 fiadas de alvenaria ali, de bloco cerâmico. E ela já está com flecha. Por quê? A norma NBR 6118, ela diz pra gente que esse elemento que não é um elemento estrutural, né? Mas ele deve ter um transpasse aqui, ó, tá? Para o apoio de pelo menos 20% do comprimento do vão, tá bom? E aqui a gente não tem isso. E isso facilita que haja essa flecha porque ela não está sendo bem apoiada, tá? Mas isso é um elemento que vai ocasionar apenas trincas, fissuras, etc. Agora, o que preocupa aqui são algumas outras coisas. Veja que nós temos aqui duas barras de ferro, né? A gente chama ferro, mas na verdade é aço. Comum a gente falar ferro, mas é aço, tá bom? E em toda a obra, toda a construção tem essas duas barras que estão saindo. Ou seja, esses pilares aqui de concreto armado, eles têm duas barras de aço, né? A norma, ela dita pra gente algumas regrinhas, tá? O pilar, ele deve ter uma área de concreto, né? Uma área de seção transversal, que se a gente fizer um corte aqui, né? Nesse sentido aqui, e olhar o pilar por cima, ele tem que ter uma área mínima. E dentro dessa área de concreto, tem que ter uma outra área de aço, tá? Que é o que a gente chama de taxa de armadura. A taxa de armadura mínima para os pilares é 0,8% da área de concreto. Então, se eu tenho uma área de 10 centímetros quadrados de um pilar, eu preciso ter 0,8% dessa área de aço, tá? Então, eu preciso compor com barras de aço. E a norma diz que o mínimo para isso são 4 barras. Nessa situação aqui, a gente precisaria de 4 barras de aço de 10 milímetros de diâmetro cada, tá bom? E não temos isso. Outra coisa que é bastante preocupante aqui é o seguinte, né? Deixa eu vir aqui para esse pilar que ele mostra bem. Veja a esbeltez desse pilar, olha só, não cobre nem a minha mão por completo, tá? Então é um elemento muito esbelto que não vai resistir, não vai resistir às forças que serão impressas sobre ele. Outra coisa que preocupa bastante é o seguinte. Primeiro é o ferro exposto aqui, né? Veja só que esse pilar, ele tá com o ferro exposto aqui, depois ele sobe, e justamente no local onde haverá mais chance de infiltração, né? A água de chuva vai bater aqui, vai vir pelo solo e vai corroer toda essa armadura aí. Mas outro problema grave é o seguinte, você repare que foi feito primeiro uma concretagem aqui na etapa de fazer o alicerce da obra, né? A fundação, né? Olha ali aquela base, tem ali outra base no cantinho ali. E aqui, olha só, foi feita uma concretagem aqui, porque foi feito primeiro uma etapa de alvenaria. Dá até para ver a diferença na cor da massa aqui, né? A massa termina exatamente aqui, ó. Depois foi feita uma outra etapa de alvenaria, até aqui, e feito a concretagem do pilar. Depois mais uma fiada aqui de 4 fiadas de alvenaria, concretagem. Depois mais 3 fiadas e concretagem. Então, olha só quantas seções a gente teve. Primeiro aqui a base, né? 1, 2, 3, 4. Essas emendas estão muito ruins e elas não garantem nenhuma segurança, tá? O correto aqui seria a gente levantar toda a alvenaria, tá? Aprumada, e depois fazer a armação e depois fazer as formas, o lançamento do concreto
e retirada das formas, tá? Pra gente ficar com um concreto curado de uma única vez, certo? Garantindo maior adesão, maior segurança para a obra, tá bom? Então, os perigos de construir uma casa sem um engenheiro são esses, tá, pessoal? São problemas graves que podem... Na verdade, essa é uma construção bastante frágil, muito, muito frágil. Só de olhar essa parede aqui, onde vai ter esse vão enorme para uma janela e aquela porta lá, já dá até um pouco de medo, porque ela sozinha, por si só, sem colocar nenhum elemento de cobertura, ela já tombou, ela já está indo para dentro, tá? Então, sempre, sempre contrate um engenheiro, sempre.